Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento com satisfação o Sr. Conselheiro Joaquim Pissarra, magistrado com quem já tive o gosto de trabalhar há muitos anos e que conheço, e que é muito bom para todos nós, deputados, poder ter a oportunidade de esclarecer um caso que abala aquilo que há de mais sério na nossa sociedade, que abala os alicerces do Estado de Direito Democrático, que abala a convicção do cidadão na justiça, porque a possibilidade da escolha de juiz à la carte para decidir determinados processos é o veneno de qualquer Estado de Direito que se quer sério e que se quer a funcionar dentro dos parâmetros que os nossos critérios civilizacionais até aqui têm conhecido. Por conhecer o sistema, confesso a minha perplexidade por só agora se ter suscitado esta questão e só agora se ter levantado este problema. Só agora, portanto, em março, antes da Covid. Há muito tempo que nós estamos habituados a ver o próprio Ministério Público nos órgãos de comunicação social a dizer e a pugnar por querer assistir a determinados processos em determinadas distribuições de processos mediáticos, e qualquer cidadão mediadamente atento se questionará porque é que só naqueles processos é que o Ministério Público pede para estar presente e para assistir à distribuição. O que é que se passa nos outros? Nos outros é porque o Ministério Público não tem interesse ou porque eventualmente saberá que a distribuição correrá de feição, seja isto o que for. Eu já assisti a distribuições e preocupa-me muito por ver completamente infirmado não só os preceitos do nosso Código de Processo Civil, portanto, que estão previstos, que o Sr. Conselheiro conhece bem, nos artigos 213 a 218 deste diploma fundamental, mas também porque a distribuição eletrónica é algo que nós, cidadãos, portanto, e já nem falo no advogado, nem nas partes, não conseguem controlar. Porquê? Porque desde logo na distribuição eletrónica, quem insere os dados, leia-se ou ouça-se, os magistrados que vão a sorteio é o funcionário. E eu pergunto, a minha primeira pergunta é, quem dá os nomes dos senhores magistrados, portanto, e agora aqui estamos a falar na distribuição dos tribunais superiores, portanto, nas relações e no Supremo, quem faculta os nomes dos magistrados para serem inseridos? Porque das vezes que assisti, eu já cheguei a assistir a distribuições porque pedi, precisamente por suspeitas, e pedi para estar presente, e o que me foi dito é que em determinadas situações só tinham inserido 2 nomes, por exemplo, e só tinham inserido 2 nomes precisamente para equilibrar a distribuição do serviço, porque o Sr. Magistrado A já tinha sido distribuído um determinado processo que era volumoso e que era complexo, o Sr. Juiz B estava de baixa, portanto, ou seja, temos aqui a preterição total do princípio do juiz natural, com tudo aquilo que isso acarreta e sem que nós cidadãos, possamos controlar, sindicar quem é que indica esses nomes. Também é prática nos tribunais haver determinadas distribuições e nós termos acesso, muitas vezes perguntamos e sabemos a quem é que calhou, quem é o relator, a quem calhou, e quando nos dão uma informação e depois vamos consultar as pautas, portanto aquilo que é fixado, verifica-se que o que é fixado não corresponde ao nome que tinha sido previamente indicado. E quando se pede para compulsar e para consultar esse nome, verifica-se que essa ata, ou seja, que nos termos do processo civil, as folhas que deveriam sair dessa distribuição também não está disponível para verificação. Ou seja, enquanto que anteriormente, quando era o sistema das bolas, mal ou bem havia uma ata e haviam determinados procedimentos, agora aquilo que sai portanto, do sistema eletrónico não é controlável. Pelo menos nós cidadãos, não os conseguimos controlar. Não sabendo quais os critérios, sendo que, e nós sabemos muitas vezes, por exemplo, um juiz que tenha já tido intervenção, por exemplo, na aplicação das medidas de coação, depois estará impedido de decidir sobre a questão do mérito da causa numa decisão final. Mas eu pergunto, não será
muito mais transparente, que sejam feitas, que sejam introduzidos todos os nomes dos senhores magistrados e que, ao ser feita uma distribuição, e se calhar alguém que por qualquer motivo tenha que já esteja impedido, que essa folha fique de lado e que diga: esse senhor magistrado não pode ter intervenção porque o processo não lhe pode ser distribuído porque já teve intervenção no processo. Portanto, isto é uma situação que me preocupa. Preocupa-me também, e há muitos anos que digo isto, o facto de só haver distribuição nos relatores e não nos adjuntos. Porquê? Porque isto leva a cumplicidades, e as cumplicidades e as confianças são sempre más conselheiras, porque levam desde logo à desconfiança de se perceber, e é a opinião comum, em que o juiz adjunto assina de cruz, como de resto também tem sido dada à estampa nos últimos, em alguns processos tristemente célebres, que também ficaram conhecidos e que obviamente não vou nomear, e entre alguém que assina de cruz ou alguém que adere à fundamentação do relator, por mais, enfim, controversa que ela seja, senhor conselheiro, venha ao diabo e escolha. Portanto, é tudo mau. Por isso, eu pugno pela distribuição também do juiz adjunto. Não deve ser sempre a mesma parelha, como é e como tem sido até agora, a decidir os processos. Deve ser feita a distribuição do relator e também dos adjuntos. Por fim, e estou a esgotar o meu tempo, e tenho muita curiosidade em saber isso, vem uma notícia, portanto, efetivamente, como o Sr. Conselheiro disse, nas notícias ao segundo, em que o relatório preliminar, portanto, que a Lusa terá tido acesso já ao relatório preliminar, e cita precisamente os dados que o Sr. Conselheiro aqui traduziu, dizendo que, portanto, os números de processos por distribuição manual que foram feitos, exatamente o número que transmitiu aqui, portanto, são dados concretos, que são precisos, que sabem, e eu aqui não posso, portanto, não sei se é verdade, mas que efetivamente a notícia diz precisamente os números da quantidade de processos que o Sr. Conselheiro aqui referiu. Eu queria perguntar e queria pedir desde já que o Conselho Superior da Magistratura pudesse fazer chegar à Assembleia da República não só este relatório preliminar, e que pelo menos a agência Lusa aqui o cita, mas como também depois o relatório final, para que nós, deputados, o possamos ter acesso e possamos também ver. Verifica-se que neste relatório, e não obstante as conclusões, para concluir, Sr. Presidente, refere que efetivamente, como referiu, portanto, não está aferida a questão do algoritmo, portanto, o processo, e termino por dizer que a distribuição como está presentemente, e sem que isso seja qualquer desprimor para qualquer senhor magistrado, obviamente, mas o sistema, e aqui estou a falar do sistema, não oferece qualquer tipo de fidedignidade. Esta é a percepção, portanto, e é a minha convicção. Muito obrigado.